Sejam bem-vindos ao nosso podcast de encerramento da mentoria de transtornos do neurodesenvolvimento com ênfase no autismo. E hoje eu tenho a alegria de trazer aqui duas mentoradas, colegas de trabalho agora, gente. A Graziele Cotrim, fonoaudióloga, a Josilene Silva, assistente social, pedagoga, extremamente engajadas com a causa, super interessadas. E para você que não me conhece, eu sou Ana Paola, analista do comportamento, especialista em autismo, trabalho com esse público TDAH, TOD, tenho um pequenininho com autismo e tô aí nessa pegada das mentorias, das capacitações. Eu entendo que os profissionais hoje eles têm uma dificuldade muito grande de colocar na prática aquilo que eles aprenderam na teoria e eu criei essa mentoria e hoje eu tô com essa alegria aqui, encerrando essa turma, trazendo as meninas para a gente compartilhar um pouquinho da experiência. Sejam bem-vindas. Obrigada. Grazi, Josilene. Bom, então vamos lá. Graziele, conta pra gente por que você buscou a mentoria, o que você estava procurando, qual que foi a sua motivação para vir para a mentoria? Então, eu te conheci, né, Ana, há um tempinho atrás. Sim. E eu já trabalho há 19 anos como fonoaudióloga clínica. E desde 2018 a demanda tem crescido a respeito do transtorno, né, do espectro do autismo. Uhum. Eu já fiz alguns cursos, pós-graduação, mas na hora da prática a gente tem aquele friozinho na barriga. Pega mesmo, né? Pega. E o que eu percebi? Desde o primeiro dia que eu te conheci naquela palestra, eu percebi uma coisa que me chamou a atenção. Que você traz pra gente a prática de uma forma mais leve, de uma forma mais didática. Sim. E aí aquela teoria que eu sabia dos outros cursos que você já domina, você trouxe de uma forma prática bem gostosa, né? Isso é legal. E aí, quando eu tive a oportunidade de ter uma mentoria, eu falei, opa, é agora, né? tem que aproveitar essa oportunidade. E foi isso que me fez abrir os olhos para a mentoria. Que bacana, gente. E eu, numa responsabilidade absurda, porque eu pensei, gente, uma fonoaudióloga com gabarito da Grazi, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Mas foi uma experiência, assim, incrível poder compartilhar com você aquilo que eu sei, foi muito bom. Josilene Silva, essa menina, gente, pensa numa pessoa doce, carinhosa, amável, do serviço social, da pedagogia, que quando demonstrou interesse em fazer a minha mentoria, eu falei, o mundo tem a ganhar com essa menina aí, com esse conhecimento, com esse público do autismo que está precisando tanto. Conta para nós, Josi, por que você se motivou a fazer mentoria comigo? Então, não tem como deixar de falar, né, que é primeiramente pela pessoa que você é. Ah, obrigada. É uma expertise sobre o assunto. Assim, é realmente extraordinário ver a forma que você leva um assunto tão difícil dos últimos tempos e traz de uma forma leve, como a Grazi falou. E eu trabalho já na educação há 14 anos e eu tenho percebido esse aumento dos casos de autismo, principalmente, muita dificuldade das crianças. Eu trabalho na educação infantil. Então, eu vi essa necessidade realmente de buscar conhecimento para ajudar esse público, ajudar as famílias. Eu lido muito com as famílias. Sim. Então, essa mentoria foi uma oportunidade realmente de ajudar mesmo o público mesmo, ajudar essas crianças. Sua prática ali de trabalho, né? Melhorar a minha prática de trabalho. Olha só, gente, realmente tem crescido bastante. As pessoas me perguntam assim, o número de diagnósticos ele está aumentando ou o acesso à informação é que está acontecendo e aí por isso os diagnósticos estão crescendo? Não, na verdade, os dois, né? A gente tem muita informação agora, mas o número de diagnósticos ele vem aumentando mesmo. E é de extrema importância que os profissionais se posicionem em melhorar a habilidade, a expertise, porque a demanda está aí, né? E além do nosso coração de querer ajudar, a gente precisa realmente ter um gabarito técnico ali naquilo. Nossa, feliz demais de ter tido vocês. E essa experiência comigo na mentoria, me conta que eu tô super curiosa para saber. Como que foi essa experiência de aprendizado, Grazi? Então, a experiência foi algo assim, muito, muito, muito além do que eu esperava, né? Uau! Eu já tinha contato e eu esperava algumas coisas de manejo mesmo, né? Essas questões de
comportamento, porque dentro da fonoaudiologia a gente tem uma capacitação muito dentro da fala, dentro da linguagem, mas essa questão de manejar esse comportamento a gente não vê na faculdade, né? A gente É verdade. tem que dar uma pesquisada, dar buscar mesmo novas fontes de informação. E aí é o que eu disse, eu, pelo menos, sempre tive muita formação teórica. Se acontecer isso, você faz aquilo. Se acontecer assim, você faz assim. Mas é uma coisa que, na prática, você fala assim, meu Deus, como que eu aplico isso? Na prática, a teoria é diferente? É totalmente diferente. Entendi. Então, quando você tem um curso muito teórico, você fala assim, nossa, gente, é tudo tão engajadinho, vai acontecer isso, você vai planejar e vai acontecer exatamente desse jeito. Quando você chega no consultório, você fala, opa! Não. É totalmente diferente daquilo que eu aprendi ali. Eu vou ter que dar uma adaptada, né? Porque cada criança é única, cada ser, cada indivíduo. Então, e uma coisa, Ana, que eu queria deixar muito claro, que eu não podia deixar de falar. Na primeira palestra que você deu, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Não sei se você vai lembrar. Vamos ver. Que você falou assim, como eu tenho uma dificuldade em um dos meus sentidos, né? Sim. No sentido visual. Sim. Eu tive que aguçar os meus outros sentidos. Verdade. E coisas que eu não consigo ver com os meus olhos, eu consigo sentir. E eu me emociono quando eu lembro disso. Sim. Porque naquele momento eu falei assim, é isso que eu quero. É esse extraordinário sentir, sabe? Sim. Não é você olhar com seus olhos, não é você ver aquela criança e falar assim, peraí, a mãe tá me trazendo isso, a escola tá me trazendo aquilo, eu tô vendo esse comportamento inadequado aqui, essa criança que tá impossível, mas o que eu sinto dessa criança? O que essa criança realmente precisa? O que ela tá gritando por ajuda? Sobre né? isso, sim. E quando você falou isso, eu falei assim, gente, é isso. De tudo que ela tiver para me ensinar. Se eu conseguir aprender um pouquinho disso, eu já saio daqui, assim, Uau. Muito feliz. Nossa, que chique. Então, isso foi o que me motivou, né? Foi a primeira pergunta. Mas o que eu aprendi, né? É esse olhar diferente, é esse buscar mesmo algo além. Nos seus exemplos, você vai sempre trazendo isso, essa questão familiar, essa questão da criança, essa questão, né, de olhar de um jeito diferente e atuar de uma maneira diferente, não sendo muito técnica, né? E eu acho que isso faz toda a diferença na prática. Que legal, gente. É basicamente isso. Show. Gente, só dando uma explanação aí para quem está acompanhando a gente aqui no podcast, pode ter pessoas que ainda não me conhecem, não conhecem a minha história, né? Eu sou portadora de visão subnormal, por isso que a Grazi falou a questão que ela viu na minha primeira palestra. Aos 9 anos de idade, eu perdi 85% dos 2 olhos, e desde então que eu sou deficiente visual, portadora de visão subnormal. A vida me presenteou com 3 filhos e o do meio veio com uma embalagem especial que é autismo nível de suporte 2. Eu sou fisioterapeuta de base, porém, a partir do momento que o autismo bateu na minha porta, eu comecei a me especializar no autismo, no TDAH, nos transtornos do neurodesenvolvimento, inicialmente para ajudar meu filho, mas isso virou minha profissão, né? Hoje eu sou analista do comportamento, ministro mentorias, capacitações, e é bem assim, eu sinto o que a criança está sentindo. Eu consigo perceber com detalhes qual é a demanda dela, qual que é a demanda da família, fazer uma leitura ali dentro do que eu acredito, do que eu estudei, da teoria, que realmente faz sentido e que ajuda naquele desenvolvimento, porém com uma sensibilidade diferente. Eu acho que é isso que tocou aí a Grazi, as meninas, exatamente, e que faz toda a diferença. É um extraordinário, né? Porque o comum a gente já está saturado. E aqui tem realmente o extraordinário. Eu acho que um talento que Deus me deu e muito tempo de cadeira, viu, gente? Não pode deixar de estudar, não. Talento não é suficiente. Tem que ter suor. E você, Josi, conta pra gente como que foi esse aprendizado aí comigo durante essa mentoria. O que você achou? Então, a gente se apaixona pela sua forma de ensinar, de passar a sua trajetória de vida. Você encontrou realmente seu propósito de vida com a questão da neurodivergência, né? Sim. E você consegue passar isso pra gente de uma forma bem legal. E a gente
se apaixona também pelo assunto. Uau! É tudo que eu queria ouvir hoje, gente! Gerar pessoas que gostam do assunto, que têm coração, que têm amor, que têm competência. O mundo precisa e querem disso. ser também extraordinários como você. E já seguindo são. Seu exemplo. Já são, pode ter certeza. Gente, essas mentoradas estão prontíssimas para detonar aí e ajudar muita gente, muita criança, muita família. Que é a sociedade do futuro, né, Josi? Sim. Isso aí, gente. É um assunto crescente, tem sido muito comum, então a gente precisa realmente se preparar. E a gente tem que se preparar com quem conhece, não adianta se preparar só com teoria. Dizem que é do ombro dos gigantes que a gente vê mais adiante, né? Então, nesse momento eu tô me colocando como gigante, gente. A modéstia acabou, ficou lá em casa. Tô brincando. Mas é uma alegria, assim, imensa poder compartilhar o conhecimento de forma séria, de forma responsável. A gente tem muito conhecimento na internet sobre esse assunto, mas muita coisa que não é legal, muita coisa que é até antiético, né? E além da experiência de mãe de autista, né? Eu tenho a experiência vasta aí como atendente dessas crianças, né? Ou seja, eu sou uma prestadora de serviço para essas crianças. Eu falo que nós somos. Então, tudo isso misturado vira a experiência de saber o que dá certo. Aquilo que realmente dá certo, aquilo que realmente ajuda, a forma com que a gente tem de ajudar as famílias, porque as mães, elas chegam muito fragilizadas pra gente, os pais muito perdidos. Então, o nosso foco não é só na criança, o nosso foco tem que ser na família também. Nossa, e foi uma caminhada, assim, muito gostosa com vocês. Eu só tenho a agradecer imensamente a vocês e a todas as mentoradas também. E, né, pra gente direcionar aí o pessoal que está acompanhando, que está super afim de fazer mentoria também, se capacitar. Grazi, quais são as próximas expectativas profissionais? O que você pensa para o próximo passo agora, para o futuro aí na sua trajetória profissional? Agora é aplicar, né? Continuar aplicando tudo que nós aprendemos. Sim. E buscar cada dia mais essa sensibilidade e esse olhar individualizado, né? E não tratar o meu paciente, né? O nosso cliente, nosso paciente, de uma forma igual, como se todo mundo fosse um bonequinho, né? Em série. Não. Olhar mesmo para aquela família. Em alguns casos, em alguns pacientes, é o que você falou. Às vezes, você recebe aquela criança, leva para o consultório e esquece da família. E aí você perde a oportunidade de ajudar aquela criança através da transformação daquela família. Verdade. E é esse olhar que eu sempre tive, essa preocupação com a família, mas depois dessa mentoria eu acho que eu vou olhar ainda mais, né, para que essa família engaje cada vez mais nesse tratamento, cada vez mais nessa terapia. É uma coisa que eu já venho desde 2018, quando eu comecei a trabalhar muito com autismo. Eu gosto de trazer a família para dentro do consultório. Eu não gosto de atender a criança sozinha, porque eu gosto que os pais vejam como que é aquela prática, como que é aquela dinâmica, para que eles possam replicar aquilo em casa, né? E muitos pais chegavam para mim e falavam assim, olha, eu tô perdido, porque o meu filho estava em tratamento e eu não sei como estimular em casa. Eu falei, não, então vamos lá. E eu recebia muitos pacientes assim. E aí eu comecei com essa prática desde 2018 e foi assim fantástico. Revolucionou o meu atendimento, trazer os pais para dentro da terapia. Exatamente. E depois da sua mentoria, a gente vai continuar aplicando e trazendo mais ainda a família, engajando com a escola. Né? Tô super orgulhosa aqui. Estou muito orgulhosa mesmo pelo seguinte, na verdade, existe uma inversão cultural aí que coloca os terapeutas como protagonistas e a família como coadjuvante do tratamento das crianças, e é o oposto. Exatamente. A família é a protagonista, a família é a ponta, a família é que tem ali o ouro ali, a faca e o queijo na mão para poder cortar e ajudar essa criança ou esse adolescente a se desenvolver. Nós somos coadjuvantes, nós somos coparticipadores nesse processo. E é muito legal quando a gente traz a família ou os cuidadores para dentro do consultório, para dentro da sala, para aprender com a gente, para nos ensinar também, porque ninguém conhece aquela criança mais do que a família, né? Exatamente. E é um divisor de águas, uma nova era assim, que precisa ser implantada de uma nova linha de terapia
terapêutica dessa parceria com a família para, de fato, a excelência chegar. Show, Grazi, muito bom. E, Josilene, quais são as próximas expectativas futuras? Você precisa montar para você, Josi, uma clínica, uma sala de atendimento, de suporte social, de suporte psicopedagógico, de arte. Sabia, gente? Mais um talento da Josi que a gente não falou aqui. Essa menina pinta quadro, essa menina tem um talento artístico incrível. E a arte-terapia, ela tem um efeito muito bacana com esse público, Josi. O que você me diz aí do futuro? Quais são as suas expectativas? Eu até falei um pouquinho com você, né, pessoalmente. Eu tenho realmente essa ideia de trabalhar com a arte-terapia, inserir as crianças com a arte. E essa questão da família, complementando o que a Grazi falou, o que eu sempre tenho pensado, o maior desafio hoje na educação é a família, realmente. As famílias estão ficando muito cansadas com o contexto vivenciado. Uhum. E trazer até mesmo um apoio para a família, até a questão da arte também para a família, não só para as crianças. Inserir, fazer uma oficina com a família também, tá? Uma terapia com os próprios pais. Sim. Acho que seria interessante também. Sim, com certeza. É desgastante, né? Desgastante. A gente eu não tenho o objetivo em vídeo nenhum romantizar o cuidado com esse público, porque é cansativo, é desgastante. Os pais conhecerem a realidade, não é fácil. Não é fácil aceitar o autismo de verdade. O diagnóstico. Você pegou num ponto muito importante, Josi. A aceitação é um primeiro desafio encontrado assim, pelos pais. E ele já começa quando as pessoas do convívio comum começam a sinalizar, olha, as crianças têm alguma coisa diferente, dá uma olhada, leva no médico, leva no especialista. Ali já começa o primeiro obstáculo. E quando eles rompem esse obstáculo e conseguem fechar um diagnóstico, fechar um relatório, ali tem mais uma sequência de fases difíceis. Começam as terapias, começam várias situações que eles também ficam cansados. A rotina é pesada. É pesada a expectativa do futuro. Então, a arte, de uma forma geral, né, seja ela qualquer segmento, a pintura, a arte de manual ali com argila, não é minha área de atuação, eu fico meio perdida. Mas o contato com coisas artísticas, coisas que levam a nossa mente para o abstrato, para o descanso, e depois traz a gente para a realidade novamente. Eu acho que é fundamental, ali é uma manutenção muito bacana. Cabe ali uma hora a gente sentar para construir um projeto aí de arte-terapia para as famílias, hein, Jô? Sim. Vamos trabalhar junto ainda, hein? Nisso aí. Com certeza. Nossa, show demais, gente. Bom, e né, nesse processo todo, claro que, da minha parte, como professora de vocês, instrutora de vocês, eu observei, né, o desempenho de vocês ali, já conheço um pouquinho da vida pessoal de cada uma, e não tinha como, né, gente, contar para o público aí um pouquinho da minha visão em relação a Grazi, minha visão em relação a Josi. Grazi é uma fono espetacular. Se vocês aí que estão me acompanhando, Grazi Cotrim, só não pode encher ela muito de atendimento, porque ela vai trabalhar comigo aí no novo projeto. E eu já estou comprando. Não pode roubar seu tempo, não. Pois é. Mas a Graziele Cotrim é uma fono espetacular, sensível, um conhecimento absurdo. Às vezes eu preciso da ajuda dos universitários, eu ligo para ela, Grazi, socorro, tô com uma criança nova, um desafio fonoaudiológico aqui, me socorre, me ajuda, e ela me ajuda. Teve uma vez que eu fiquei sem voz, aí eu liguei para a Grazi me socorreu. Então, assim, gente, além de eu ter tido uma aluna incrível, é um ser humano espetacular que eu quis levar para a vida. Você se tornou uma amiga de trabalho agora, amiga de caminhada aí, e eu tenho certeza que as crianças com essas condições, elas ganharam muito com você, com esse conhecimento vindo entregue para você, porque você vai saber fazer jus dele, com certeza. Obrigada, Ana. E Josi, é até difícil falar da Josi. Josi é um doce de pessoa, doce. Acho que a sua escola, assim, tá muito feliz por ter você por lá. Se eles não sabem disso ainda, eles vão descobrir, porque é uma pessoa sensível. Há pouco tempo agora confirmou o diagnóstico também do seu filho, né? Sim. E por isso que eu vejo tanto essa questão da família, o peso que é essa questão do diagnóstico numa casa. Porque eu vivo isso com meu filho também.
As suas questões também, né? Eu me lembro que uma vez você comentou comigo que sentiu uma certa culpa de não ter feito, olhado isso antes, de não ter porque foi um diagnóstico já na vida adulta, né? De certa forma. Então, eu percebo, eu consigo olhar para o passado e notar algumas questões que eu não sabia que se tratava do autismo. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Por isso que eu busco esse conhecimento para as famílias hoje. Porque quanto antes a família souber desse diagnóstico, melhor para a criança, para o desenvolvimento da criança. Eu bato muito essa tecla com os pais nas minhas conversas. Qual que foi a idade que vocês confirmaram, Josi? Só para a gente explicar um pouquinho para o público. Com 16 anos, eu tive levantou-se a hipótese, mas fechou agora com 20 anos o diagnóstico do Felipe, meu filho, né? Sim. Pois é. Eu tenho vivenciado algumas situações com ele que essa semana, por exemplo, é bem pesado, a questão a questão de a gente entender realmente a situação dele, nem sempre é fácil para a gente entender. Entendi. Ainda mais ele sendo muito funcional, né? Ele entra ali no nível de suporte 1, né? Que a gente chama... hoje a gente trata como nível de suporte 1, mas era o autismo leve. Mas tem a rigidez assim cognitiva bem forte, bem evidente. Então, para a família entender o filho é muito, muito bom, muito fácil. Dá a impressão que afronta, né, Josi? Sim. Às vezes pode ser, às vezes pode não ser, mas tendo um diagnóstico, o olhar tem que ser diferente, com certeza. Com certeza. E fica tranquila que o ser humano que você é, a profissional que você é, certamente não foi feito esse diagnóstico antes, porque você não tinha conhecimento dessa informação mesmo. Eu acho que nem é você, tá, Josi? Eu acho que é todo mundo, né? É uma coisa muito nova para todos nós, é uma demanda muito recente. Então, não tem a ver com você saber ou não saber, foi algo que aconteceu e você é uma mãezona, eu tenho certeza que eles concordam com isso, uma profissional ímpar, e assim como a Grazi, eu quero você para a vida, ir lado a lado, colega de trabalho. É extremamente gratificante para mim ser professora de vocês e ver frutos tão bonitos na trajetória de aprendizagem de vocês e podendo frutificar para outras pessoas também. Não? É muito bacana mesmo isso. Ana, dentro dessa questão de resistência da família, no seu caso não foi resistência, né? Vocês já estavam em processo de investigação. Eu tive um caso de um paciente que a criança tinha 9 anos quando chegou para mim. E a mãe, ela teve a primeira fala de um profissional para ela aos 2 anos de idade. Poxa, 7 anos. E ela não não aceitou. Todos os profissionais que chegavam para ela e falavam que ele tinha sinais, que ele era autista, que ele estava dentro do transtorno, ela nunca mais voltava naquele profissional. E quando ela chegou para mim, eu trabalhava num convênio médico, né? E quando ela chegou para mim, eu senti que ela tinha uma resistência muito grande logo na anamnese, porque ela foi me contando de uma forma assim muito, muito brusca e muito, né, falando que não e tal, e eu percebi, porque ele era um nível de suporte 2, já era uma criança que tinha todas as características, eu não tive dúvida desde o primeiro momento, mas eu fiquei com aquela mãe em consultório 2 meses, sem falar do diagnóstico, tratando ela e a criança durante 2 meses. Preparando o terreno. E aí eu ia estimulando a criança e mostrando para ela toda a dificuldade daquela criança. E um dia ela chegou para mim e falou assim, Gra, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou assim, meu filho é autista? Aí eu falei, sim. Eita. Aí ela chorou e falou assim, aí que ela me contou, sabe? Ela me contou que desde os 2 anos que tinha acontecido isso, e ele já tinha passado por vários profissionais, ele tinha um atraso de fala também, não era não verbal, mas tinha um atraso, e ela falou que ele já tinha passado por outras fonos, mas todas elas, quando entregavam qualquer sinal de diagnóstico, ela nunca mais voltava. Entendi. E aí ela falou assim, eu preciso de ajuda. Sim. E aí eu encaminhei para psiquiatria, para psicologia, para que ela conseguisse lidar com aquele diagnóstico. Sim. E aí sim, com 9 anos de idade, ele conseguiu fechar o diagnóstico e dar início às terapias, porque ele ficava 1 mês com uma fono, trocava. Ficava 1 mês com uma pediatra, trocava. E aí, é por isso que esse caso me chocou tanto,
exatamente por isso. Porque eu falei assim, gente, a família é o que a gente precisa atingir para que essa criança tenha o suporte adequado. Exatamente. Né? Enquanto algumas famílias é a falta de conhecimento, né? Outras é a falta de aceitação. Sim, exatamente. Na escola fica muito claro. Fica muito claro. A gente lida diariamente com casos assim da família não aceitar. Não aceitar o diagnóstico. Demorar e a criança sai prejudicada. Essa criança com 9 anos. É verdade. Muito bom, gente. Bom, agora a gente já caminha para o final do nosso podcast e eu queria pedir a vocês, Grazi, primeiro, qual o recadinho que você passa para as pessoas que estão nos acompanhando e estão assim, não sei se eu faço a mentoria, não sei se eu faço. O que você diz para o pessoal que está aí na dúvida? Pessoal, olha o seguinte, não percam essa oportunidade, porque isso aqui é oportunidade. Façam assim, o mais rápido possível, se entreguem, acreditem, porque vale a pena. Show. Curso teórico, a gente tem um monte por aí, mas a prática, o olhar, a sensibilidade da Ana, a gente não encontra todo dia. Uau! Então, se eu fosse você, não deixava para depois, não. Isso Bem mesmo! logo. E você, Josi, o que você fala pro povo que tá aí? Não sei se vou, não sei se fico. Não, com certeza venha o mais rápido possível. É um divisor de água na vida profissional de qualquer profissional mesmo. Então, não deixa para depois, não. Show de bola, gente! Nós vamos deixar o nosso Instagram agora, as nossas redes sociais. Tem inscrições da mentoria, sempre tem. Quando eu fecho uma turma, já abro outra. As turmas são pequenas, exatamente para conseguir fazer esse trabalho bem individualizado, bem refinado. E muito obrigado para você que ficou até aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. O meu Instagram é Ana Paola Menezes, aqui no canal Núcleo 4 Estações. Clica, compartilha, comenta. Não deixa de colocar aqui embaixo qual que é a sua experiência com esse público, o que você busca. Tamo junto. Até o próximo episódio com outras mentoradas.